E se alguém tivesse me ensinado essas lições financeiras antes dos meus 15 anos? Com toda certeza, a minha vida financeira seria completamente diferente da vida que eu tenho hoje. Porque a verdade, ela é simples. Quanto mais cedo você entender como o dinheiro funciona, mais tempo ele tem para trabalhar para você. E hoje eu vou te mostrar as coisas que eu gostaria muito de ter aprendido cedo. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou o criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos diariamente sobre dinheiro e liberdade financeira. Se você gosta desses temas, assim como eu recomendo que você curta o meu canal, bata no sininho para você ser notificado sempre que um vídeo novo entra no ar. E a primeira coisa que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 15 anos, que teria feito total diferença na minha vida, é renda passiva. E renda passiva nada mais é do que você ganhar dinheiro mesmo dormindo. Mas Gustavo, que maluquice é essa? Eu gostaria de ter aprendido essa maluquice antes dos meus 15 anos. Porque de fato, o que vai fazer com que você tenha liberdade financeira é a renda passiva. A renda passiva nada mais é do que você executar o trabalho uma única vez e dessa vez em diante você sempre ser remunerado. Existem várias formas de você conseguir ganhar renda passiva. A forma que eu mais gosto é através dos investimentos e é o que eu estou deixando um legado para as minhas filhas para que elas de fato aprendam como conseguir a renda passiva delas. Então, através dos investimentos, você pode se tornar acionistas das maiores empresas do Brasil ou você ter cotas de fundos imobiliários que pagam dividendos todos os meses. Olha só que interessante, você pode ser sócio do Itaú, do Banco do Brasil, Bradesco, Vale, Petrobras, das maiores empresas do Brasil e trimestralmente ou semestralmente ou anualmente você ser remunerado por ser acionista dessas empresas. Todas as vezes que essas empresas reportarem lucro, você vai ganhar um pedaço desse lucro. E olha, essas empresas reportam lucros bilionários trimestre após trimestre. Então, sempre quando essas empresas reportam lucro, você ganha um pedacinho da quantidade de ações que você detém dessas empresas. Mas é só através dos investimentos? Não. Você, por exemplo, você pode escrever um livro e a partir do momento que você dedica um trabalho para escrever o livro e o livro está escrito e ele começa a vender, toda vez que você vender aquele livro, você vai ganhar renda passiva. Por quê? Você trabalhou uma única vez e o livro ele continua sendo vendido através aí das editoras e você ganha um percentual dessa venda. Uma música, a mesma coisa. Ou também, você pode gravar um vídeo no YouTube e esse vídeo no YouTube, toda vez que esse vídeo ele é reproduzido e o seu canal é remunerado, você ganha também uma renda passiva por ele. Ou seja, existem diferentes formas que você pode estar pesquisando para fazer renda passiva. Mas de fato, o maior benefício de você ter a renda passiva é você se esforçar uma única vez e você continuar ganhando dinheiro. É através da renda passiva que vai fazer com que você tenha a sua liberdade financeira. Então é muito importante você parar de pensar na sua renda ativa e começar a focar também na sua renda passiva. Porque um dos maiores erros é você focar apenas no seu trabalho, sendo que você precisa focar no trabalho, ganhar bem, para você transformar uma parte dessa renda ativa em investimentos que vão fazer com que você transforme em renda passiva. Quando eu entendi de fato o que era renda passiva, eu comecei a controlar muito melhor os meus gastos. Eu nunca fui um gastador, eu sempre fui um poupador. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas não são como eu. Mas de fato, eu só poupava, eu não investia para ter renda passiva. E mesmo assim, eu acabei perdendo muito dinheiro. Mas uma vez que eu entendi de fato o que era renda passiva, eu comecei a parar de gastar com coisas idiotas ou coisas que tiravam dinheiro do meu bolso, como por exemplo um celular da moda ou qualquer outros gastos supérfluos que não iriam me trazer nenhum benefício, mas sim eu apenas comprava para poder mostrar um padrão que eu não podia ostentar. Então tudo que eu comprava dessa forma estava tirando dinheiro do meu bolso e eu comecei a focar para comprar ativos que me geram renda passiva, como as ações e os fundos imobiliários. E aí a pergunta que você deve se fazer é: o que eu posso fazer para que eu consiga também a renda passiva? A partir do momento que você escrever isso, você vai ter ideias do que fazer e você vai começar a agir na direção certa. E se eu soubesse sobre esse tema aos meus 15 anos de idade? O segundo tema, e esse eu acabei aprendendo muito tarde, acabei aprendendo apenas em 2022, no final de 2022, que foi de fato quando eu comecei a investir na renda variável, porque até então eu só investia na renda fixa, ou seja, eu não sabia uma palavrinha chamada dividendos. E quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, assim, caiu uma venda que estava nos meus olhos, que se eu tivesse ouvido essa palavra com os meus 15 anos, eu hoje, com toda certeza, eu teria pelo menos umas 3 vezes mais patrimônio do que eu tenho hoje. E dividendos nada mais é do que você ganhar uma fração dos lucros
de uma empresa ou dos fundos imobiliários. Então você imagina você ser acionista das maiores empresas e você começar a participar, ou seja, ganhar dinheiro dessas empresas só porque você tem um pedacinho delas. Não seria interessante você ganhar uma partezinha do Banco Itaú? Esse banco, gente, eles relatam lucros trimestre após trimestre de lucros altíssimos, lucros bilionários. E você vai ganhando pela quantidade de ações que você tem, assim como qualquer outra empresa, desde que você escolha bem os seus ativos. Então, de fato, quando eu entendi o que era dividendos, eu mudei toda a forma como eu investia. Eu migrei boa parte dos meus investimentos que estavam em renda fixa, porque até então eu estava 100% posicionado em renda fixa e ouvindo gerente de banco, ou seja, eu estava perdendo sempre dinheiro para a inflação. Mas a partir do momento que eu entendi essa dinâmica, eu fiz uma migração, comprei vários cursos, estudei pra caramba até entender melhor esse conceito e poder estar aqui gravando esses vídeos para as minhas filhas e para vocês aí que me estudam, que esse é o melhor caminho. Então, ao meu ver, a melhor forma para você construir renda passiva é através dos investimentos nessas empresas e também nos fundos imobiliários. Mas você precisa estar ciente que uma vez que você comece a investir na renda variável, a sua renda ela pode variar tanto para cima quanto para baixo. Então, é importante você estudar para que você sempre tome as melhores decisões. Aliás, eu já quero falar que esse vídeo não é nenhuma recomendação. Isso daqui é uma explicação que eu estou deixando para as minhas filhas e eu gostaria de ter aprendido. Então, cabe a você a estudar melhor esses temas e tomar as decisões próprias. E a terceira coisa que eu gostaria de ter aprendido é como assumir risco. E a grande maioria das pessoas, elas não estão preparadas para assumir risco. Só que no mundo dos investimentos, quem não assume risco acaba deixando muito dinheiro na mesa. Entretanto, existe uma forma para você assumir o risco que seja calculado. Quando eu entendi como que eu podia calcular o risco de uma operação que eu estava fazendo dentro da bolsa de valores, isso foi muito bom, porque eu consegui curar até uma ferida que eu tinha dentro de mim de não assumir riscos. A partir do momento que você entende o investimento que você está fazendo, ou seja, o que pode dar certo e o que pode dar errado, você começa a entender o potencial que você tem de valorização ou de dividendos dentro desses ativos. E quando estamos falando dessas classes de ativo, é importante você entender quais são os riscos que estão atrelados na compra desses ativos. Então, para eu poder comprar uma ação, eu não saio comprando qualquer ação. Primeiro eu vejo quais são os serviços daquela empresa. Ou seja, eu só me aventuro em serviços que eu conheço e eu sei como analisar. Como, por exemplo, empresas que estão ligadas à energia elétrica, bancos, seguros. Esses três tipos de empresas são empresas que eu sei como estudar, sei como analisar balanço e eu sei que essas empresas, elas sempre vão demandar um serviço, querendo ou não. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você ficou 30 dias fora da sua casa. Quando você voltar, você não vai ter que pagar a conta de luz? Ou seja, empresas ligadas à energia elétrica são empresas que tendem a dar lucro ano após ano. Isso porque, independente se você usa aquele serviço ou não, você sempre vai ter que pagar para a concessionária ali da empresa. E o melhor de tudo, esses custos, eles sempre são corrigidos pela inflação. Ou seja, essas empresas, elas sempre dão um lucro, a não ser que tenha algum problema operacional dentro da empresa, que isso pode acontecer, tá? Então, dentro dessas empresas, eu procuro entender quais são as maiores do segmento. Então vamos falar de bancos agora. Eu sei que o maior banco do Brasil hoje é o Banco Itaú. E se você fizer uma análise do Banco Itaú nos últimos 10 anos, você vai ver que o banco sempre cresceu trimestre após trimestre e sempre reportou lucros. E também sempre reportou ser um excelente pagador de dividendos. Então, eu não tenho motivo algum para desacreditar desse banco, sabendo que tem um serviço essencial e, além disso, remunera e cresce o seu portfólio todos os meses. Então, a partir do momento que eu faço a seleção desses ativos, o meu foco é sempre comprar mais e mais. Então, eu torço sempre para que o preço caia, para que eu possa comprar mais, sem que a empresa esteja dando problema. Então, é maravilhoso quando o nosso presidente atual, ele vem e fala uma bosta, porque as empresas, elas reagem. E elas reagem sempre negativamente. Houve algum problema de fato na empresa internamente? Não, não houve, mas a fala do nosso presidente fez com que o mercado reagisse para baixo, então eu posso ir lá e comprar. O meu foco é sempre no número de ações e não no preço. Preço, eu só me preocupo com preço teto. Qual é o máximo que eu posso pagar naquele ativo para que eu possa ter a remuneração que eu desejo para minha carteira de investimentos. Outra coisa que eu gostaria muito de ter aprendido é eu ter uma visão de longo prazo. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, elas não têm uma visão de longo prazo. Aliás, eu gravei um vídeo especificamente falando sobre isso, vou deixar recomendado aqui nos cards, porque você ter uma visão de longo prazo vai fazer com que você não faça cagada nos seus investimentos. O que de fato vai pôr dinheiro no seu bolso, nos investimentos, é o tempo. O tempo
tempo é a moeda mais forte que tem nos investimentos. Obviamente, se você tiver com bons ativos dentro da sua carteira, o tempo é o que vai fazer com que você ganhe dinheiro. Não é a quantidade de aporte. É óbvio que se você aportar mais em bons ativos, você vai ganhar mais dinheiro. Mas o fator decisivo é sempre o tempo. Quanto mais tempo você esperar para aquele investimento maturar, maiores serão as chances de você conseguir dinheiro. Então, quando eu falo longo prazo, eu estou falando de uma jornada de 10, 20, 30, 40 anos. É você ter metas para sua aposentadoria, é você ter metas para você comprar sua casa, é você ter metas para você fazer a sua viagem e assim por diante. Quanto mais visão de longo prazo você tiver, melhores serão os seus investimentos. Agora eu queria saber de você o que você achou de tudo que eu falei. E eu também queria que você escrevesse aqui, ó, nos comentários para eu poder trocar uma ideia contigo sobre o que você gostaria também de ter aprendido antes dos 15 anos. Vai ser muito legal a gente poder trocar essa ideia e manter esse vídeo vivo. E se você gosta de conteúdos como esse, eu recomendo que você curta o meu canal, bata no sininho, porque todos os dias eu estou aqui no YouTube com vídeos novos para falar sobre dinheiro e liberdade financeira. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!